tema pomposo, né? Comunicação mediúnica com ultraterrestres. Mas, na verdade, o que a gente vai conversar é sobre a possibilidade da comunicação de nós, humanos atuais da Terra, com mundos multidimensionais. Porque se há uma coisa que é paradigma da nova Terra, é justamente o livre exercício da mediunidade, que hoje a gente ainda não tem. Levanta a mão quem é médium, por favor. Eu gostaria que todos levantassem, porque todos são, tá? Nikola Tesla, um dos grandes gênios da nossa atual raça humana, disse o seguinte: se você quer entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Mediunidade é exatamente isso, e fala sobre isso, e nós todos vivemos isso, porque a gente se acha muito compacto, né, muito sólido. O corpo físico é um excepcional isolante energético. A gente, quando está preso aqui neste corpo denso, nós ficamos cegos, surdos e insensíveis para a realidade multidimensional que nos cerca. Contudo, ainda com todas estas limitações, o corpo físico nos permite muitos acessos. Basta que a gente permita e acredite que tem capacidade. E capacidade todos têm, sabe, pessoal? Aquela história antiga de, se você não tiver mediunidade ostensiva. Não, todos somos médiuns, todos temos capacidades mediúnicas e não tem por que não usá-las. E isso não depende de religião, não. Então, mediunidade ou paranormalidade? Porque esse é o primeiro ponto que nós temos que abordar nesse aspecto de compreendermos as faculdades que temos e não utilizamos, né? Paranormalidade descreve todos os fenômenos que a ciência não consegue explicar, inclusive o estudo de naves voadoras, né? Paranormal é alguém que tem capacidades que estão além da explicação científica. Esse é o termo do paranormal. O termo mediunidade está ligado à doutrina espírita, por isso que eu estou diferenciando as duas coisas. Mediunidade descreve o intercâmbio entre dimensões, né? E médium é alguém com capacidades que estão além da explicação científica, promovendo um contato multidimensional. Se nós formos olhar do ponto de vista estritamente prático, teoricamente, o paranormal, por si próprio, promove os fenômenos. E o médium é um intercambiante destes fenômenos, é um meio de comunicação. Essa é que é a diferença, tá? A parapsicologia estuda humanos com capacidades diferentes, como telepatia, telecinese, que é mover objetos, levitação, entortar objetos. Quem que lembra do Uri Geller? Isso, a nossa faixa etária lembra do Uri Geller, que entortava, colher, aquele negócio todo. Mas hoje, nós temos relatos de pessoas que fazem muito mais do que entortar garfos e colheres. Nós temos um relato de uma menina em Londres, que foi comprovado pelo Robson Pinheiro, que ela tem uma deformidade física muito severa e ela, quem a vê nela uma mulher lindíssima e adulta, e ela é uma menina. Ela tem a capacidade de transmitir um holograma, e as pessoas veem o holograma. Eu recebi recentemente de um rapaz aqui do Nordeste do Brasil, que ele falou para mim: você não vai acreditar, mas eu vou. Eu falei: ok, você filmou isso? Porque é a pergunta lógica, você filmou isso? Ele falou: não, eu não filmei, mas eu vou. E eu não acreditei muito. 3 dias depois eu recebo o vídeo de uma menina russa, que foi fotografada a 2,5 metros ou 3 metros do chão, no meio das árvores, com o pai voando. E não era fake. Seres diferentes estão entre nós, tá? Então, isso é paranormalidade. Eles estão produzindo efeitos que a ciência não explica, acima daquilo que é esperado para a raça humana, mas eles estão fazendo. E o médium nada mais é do que um aparelho telefônico, né? Então, a ciência começou a comprovar a mediunidade, e isso é muito importante. O primeiro grande passo foi dado pelo Sérgio Felipe, que é um médico de São Paulo, que tem um instituto, né, o Pineal Mind, em São Paulo, com cursos, inclusive, em EAD, sobre mediunidade e outros assuntos, todos relativos à mente, à espiritualidade. E o que ele fez? Ele achou, assim, uma intuição que havia algo diferente na pineal dos médiuns. Ele começou a fazer ressonância magnética da pineal dos médiuns e encontrou pequenas pedrinhas dentro. E aí, morrendo pessoas, ele começou a fazer autópsias e descobriu que estas pedrinhas são cristais de apatita. E vocês vão entender por que o cristal de apatita é importante. Aliás, o primeiro contato que eu tive com a Sheliana, que é o ser das Pleiades, com quem a gente trabalha já há mais de uma década, ela falou assim:
você não pode tomar Coca-Cola porque isso altera o funcionamento dos seus cristais da pineal. Eu falei, olha lá, ela falou que eu estou com calcificação na pineal. 2 anos depois, o Sérgio Felipe vem e lança a pesquisa dele. Então, é bem interessante, né? O que aconteceu? Na Universidade dos Estados Unidos, de Sacramento, o Thomas Jefferson e professores da USP de São Paulo, principalmente o Júlio Guedes, fizeram um experimento super interessante. Pegaram médiuns de psicografia brasileiros e não brasileiros, e submeteram estes médiuns a 2 testes. Primeiro, escreva algum tema, através de um exame chamado tomografia por SPECT scan, que você injeta um contraste, e esse contraste mostra qual é a área cerebral que está ativada naquele momento. E os médiuns lá escrevendo sobre um determinado tema, e eles mapearam quais eram as áreas do cérebro destes médiuns que estavam ativadas. Aí eles pediram para estes médiuns entrarem em transe mediúnico. Eles entraram em transe mediúnico, médiuns com 5 a 50 anos de mediunidade prática, entraram em transe mediúnico e, psicografando, fizeram mais uma vez a tomografia. E áreas completamente diferentes estavam ativas naquele momento, provando que não era o médium que estava escrevendo, mas uma outra entidade que se comunicava através daquele corpo. É o primeiro grande trabalho científico que comprova a existência da mediunidade. E outros trabalhos começaram a ser feitos, mas este é o primeiro, e então por isso que a gente tem que citar. Então, vocês veem, a ciência começa a tratar a mediunidade não mais como uma coisa de malucos ou de mulheres sem ter o que fazer, mas como um assunto sério a ser pesquisado. Mas, afinal de contas, paranormal ou médium? O paranormal, tudo ocorre no cérebro do indivíduo e por vontade do indivíduo, tá? E o médium, tudo se processa no cérebro do indivíduo, mas a origem é fora dele. Essa mesma pessoa que me mandou o filme da menininha voando, me mandou o filme passado na Taiwan, em Taiwan, eu acho, Taiwan, que teve uma briga no ônibus, você vê as pessoas saírem correndo do ônibus assim, principalmente senhoras, aí saíram 2 moças do ônibus, né, e uma delas discutindo, saem 2 gorilas de dentro do ônibus, brigando com essa menina, e as outras pessoas só assistindo. E a briga vai ficando acentuada, e um deles faz assim, o que é? E parte para cima da menina. A moça que estava com ela, instintivamente, põe a mão na frente. Quando ela põe a mão na frente, o cara é arremessado contra o ônibus. E aí o outro cara que estava com ele, se aproxima a menina, o cara é arremessado para cima do ônibus. E eles se levantam e ela continua com a mão levantada. E eles caem de novo, e aí ela começa a olhar para as mãos dela, para onde ela vira, as coisas começam a cair. Ela entra em crise e ela cai sentada no chão e as coisas começam a pular. Ela tem telecinesia. Isso foi filmado por uma câmera de trânsito. Não é filmado, não é alguém que estava lá com uma câmera filmando. Foi filmado por uma câmera de trânsito. Então, este caso é de um paranormal. Chico Xavier é médium. O que ele produzia, a grande sabedoria dele, o grande amor dele, são dele. Mas o que o Chico produziu foi de espíritos que se comunicaram através dele. Concordam? Sempre houveram paranormais na humanidade, mas agora nós vamos começar a ter relatos cada vez mais frequentes destes seres anômalos. Claro que isso vai ser escondido ou vai ser explorado comercialmente, porque, infelizmente, o nosso planeta é muito reles moralmente, não se usa nada para evolução, mas vocês vão começar a ver esses relatos. Então, prestem atenção em coisas estranhas feitas por crianças, tá? Principalmente por crianças. No livro Mecanismos da Mediunidade, publicado em 1960, do André Luiz, através da psicografia do Chico e do Valdo Vieira, o André Luiz fala assim: o pensamento é formado por cargas magnéticas e elementos químicos. Isso em 1960. Em 1921, pela primeira vez, a medicina fala sobre neurotransmissores. Foi um experimento que um médico inglês fez, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Ele pegou o coração de 2 sapos, claro que ele matou os bichinhos, coitadinhos. Um desses corações ainda ligado ao nervo vago, que faz manter o ritmo cardíaco, e o outro não, mas os 2 colocados em 2 cubas, no meio de soro fisiológico, e esse soro, as cubas eram comunicadas, então o soro deste coração passava para aquele, tá? O primeiro coração que estava conectado ao nervo vago estava batendo, o outro não. Dali a alguns minutos, o outro coração que estava parado começou a bater, então alguma coisa deste coração mandava o outro bater também.
e isso estava vindo pelo nervo vago. Foi a primeira vez que a ciência fala em neurotransmissor. Muitos anos depois, descobre-se que esse neurotransmissor era a acetilcolina, tá? Que hoje nós temos aí uma gama enorme de neurotransmissores. Mas vejam, em 1960, quando esses neurotransmissores ainda não eram conhecidos, o André Luiz já fala que o pensamento é formado por elementos químicos e cargas magnéticas. Cargas magnéticas que vêm da onde? De nós, espírito, né? Então, o médium é um telefone antigo que você falava, alô, rodava aquela manivela, e a telefonista tinha que comunicar, e o telefone não veio evoluindo ao longo do tempo. Vocês lembram do tijolofone? O primeiro celular que existiu? Tijolofone? Lembram desse cidadão que pulava e queimava? Pois é. Hoje nós estamos nessa fase, nós vamos chegar nessa, ó. Rapidinho, já existe o protótipo. É claro que é da Apple, é um iPhone 50, que eles estão falando, mas um dia vai sair esse fulano. Mas vejam, o início da mediunidade era caracterizado por algo muito primitivo. Sabe onde está esse início? No Homem da Caverna. O Homem da Caverna que tinha uma mediunidade como os animais têm, absolutamente instintiva. E os médiuns hoje estão no tivologolofone, tirando Chico Xavier, esses caras que são... Mas a maioria de nós está aqui no tijolofone. E vamos caminhar para o futuro. Mas isto é a nossa realidade. Nós estamos em progresso porque nós estamos em evolução. Então, a manifestação da mediunidade está em evolução. Então, você veja, todos nós somos médiuns a partir do animal superior. O que é animal superior? Cachorro, gato, cavalo, os grandes símios, papagaio, golfinho, baleia, esses caras são todos médiuns também. Quem tem animalzinho em casa? Seus animaizinhos, de vez em quando, não olham para algum lugar, abana a rabo ou se esconde, começam a ter um comportamento diferente, vocês não entendem por quê? Eles estão vendo outro plano. A minha Beagle, ela era fantástica, entrou um espírito em casa, ela avisava. Quem avisou que a Sheliana estava na minha casa foi a minha Beagle, que começou a uivar que nem maluca, né? Mas, assim, a mediunidade está ligada ao DNA, e o DNA da raça humana é idêntico. Nós temos, a diferença são DNAs que estão ativos ou inativos, DNAs que, por herança genética, você tem olho escuro ou claro, você é alto ou baixo, tem o cabelo liso ou encaracolado, você ama doce, como é o meu caso, ou odeia, isso é DNA. Mas o DNA da raça humana, o genoma humano, é único, é o que nos caracteriza neste universo, é o nosso DNA. Claramente, cada um de nós tem no seu DNA, no seu mapa genético, o seu arquivo acástico, onde estão arquivados todos os ensinamentos que nós apreendemos ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos que já vivemos até o presente, em diferentes mundos por onde nós já passamos, nos diferentes corpos que nós já tivemos. Mas o DNA é único. E lá nos nossos genes tem os genes da mediunidade, né? Mesmo quando ela não é ostensiva. Agora, quando ela é ostensiva, esses genes estão ativados. Então, nós apresentamos capacidades mediúnicas, né? E a mediunidade não está ligada ou limitada por dogmas religiosos. Você não tem os carismáticos na Igreja Católica que usam mediunidade? Na Igreja Evangélica não tem aqueles caras que falam língua estranha? Isso é mediunidade. No budismo, você tem os monges que entram em transe e trazem comunicações? Isso é mediunidade. Mediunidade não está ligada a uma religião, apesar do nome ter sido popularizado por Allan Kardec. E esses são os tipos de mediunidade que hoje a humanidade tem. Desde sempre a vidência, que é você enxergar o que os olhos da Terra não enxergam, né? Além da tridimensionalidade, e essa vidência tanto pode ser local, por exemplo, nós aqui, alguém pode estar vendo um espírito ou um ET, como pode ser a distância. Você vê alguma coisa que já aconteceu ou ainda vai acontecer ou que está acontecendo. Essa também inclui a premonição. A audiência, que é quando você escuta, né, o que é inaudível, mas pode ser alguém no pé do seu ouvido falando com aquela voz horrorosa, Mônica, que você sai pulando que nem uma pipoca com medo, né? Ou você pode, ou a telepatia, que é quando há uma comunicação de mente a mente, aparece uma frase ou um pensamento, isso é telepatia, isso tanto pode vir de encarnados como de desencarnados. A intuição, que é peculiar a todos nós, que é simplesmente ouvirmos a voz cósmica, né, ou a fonte criadora que se manifesta em nós.
E intuição todo mundo tem, tenha mediunidade ostensiva ou não, intuição todos temos. E a intuição se desenvolve quanto mais a gente acredita nela, né? O desdobramento ou projeção astral, que todo mundo faz, o cachorro, o gato, o passarinho, todo mundo faz. O corpo dormiu, o espírito não precisa ficar nele, se projete e vai, que é a palestra do Wagner daqui a pouquinho. A mediunidade de efeitos físicos, que é materializar ou desmaterializar objetos, transportar objetos, a mediunidade de cura, né? Então, quem cede ectoplasma é a mediunidade de efeito físico. A lucidez, que é uma mediunidade sensacional, porque o nosso perispírito ele é um radar 360 graus. Então, você está no ambiente, o seu perispírito está lendo tudo que está ao seu redor, mas você não vê e não ouve. Você está senciente, você tem a consciência. Para mim, é a melhor mediunidade que existe, porque você não toma susto, sabe? E ela é bárbara porque você sabe onde está. Esta mediunidade é empatia, que ela é relativamente nova. Tem agora, nos últimos 10, 12 anos, é que a gente começou a ter relatos de médiuns que têm esta mediunidade, como a Margarete Áquila, por exemplo, que é quando você sente o que o outro está sentindo no seu corpo físico ou emocional. Então, você começa a sentir dor de estômago, dor de cabeça, dor nas costas, quando alguém ao seu lado está assim, ou quando uma entidade está perto de você e emocionalmente passa angústia, aflição, isso é mediunidade de empatia. Uma outra mediunidade nova é a olfativa, que sempre existiu. Sempre teve alguém que falou, nossa, eu estou sentindo perfume, estou sentindo cheiro de cravo, cheiro de cigarro, cheiro de charuto, né? Cheiro de enxofre, mas agora as pessoas podem falar dessa mediunidade. A mediunidade de transcendência, que é sensacional, porque o médium de transcendência ele tem o poder de mudar o ambiente onde ele está, ele transfere ao ambiente a energia dele. O Chico Xavier era um médium de transcendência, quem estava perto dele ficava no céu, né? A dona Conceição do Hospital do Fogo Selvagem, lá de Uberaba, também era um médium de transcendência. A Margarete Áquila, quando canta, ela tem essa mediunidade de transcendência, ela leva todo mundo para o paraíso onde ela vive. Infelizmente, quando ela para de cantar, a gente volta. Ela fica, mas a gente volta. A bilocação, que é quando aparentemente um espírito oculto está em dois lugares ao mesmo tempo, e o exemplo clássico é o de Apolônio de Tiana, que estava fazendo uma palestra lá em Éfeso contra César. De repente ele fica o olho estalado e começa a descrever o assassinato que o César estava sofrendo naquele momento. É o caso clássico, é o exemplo clássico de bilocação. Então, aparentemente, o Apolônio estava em Éfeso e foi para Roma ver o Brutus assassinar o pai adotivo. Isso é aparente, porque ele continuava aqui. Na verdade, o que ele teve foi um fenômeno de vidência à distância. A bicorporeidade, que é quando o mesmo espírito aparentemente ocupa dois corpos ao mesmo tempo, e tem um fenômeno que aconteceu com o Chico Xavier. Ele estava lá em Uberaba, bonitinho, psicografando, e quem estava psicografando era o Emmanuel. E ele foi para São Paulo e deu uma comunicação mediúnica em São Paulo. Então, aparentemente, o Chico ocupou dois corpos ao mesmo tempo, né? A psicografia, que é quando a comunicação é feita através da escrita. A psicopictografia ou pictografia, que é o desenho mediúnico, não é? Que hoje está banalizado. Em qualquer lugar agora você vai ter um médium lá desenhando florzinha, dizendo que é o Matisse que está fazendo, e vamos combinar, Matisse não fazia tanta florzinha assim. E a incorporação, que de todo o fenômeno mediúnico é aquele que atrai mais atenção e aparentemente dá mais ibope para o médium, né? Que é a tragédia mesmo. Então, qual é o mecanismo? Vocês não têm curiosidade de saber como isso funciona? Eu sempre tive, desde pequena. Quando eu tinha 11 anos, uma ET me mandou ler o Livro dos Espíritos. Aí minha família não queria que eu lesse, porque não era literatura para criança. Eu passei a mão no Livro dos Espíritos da minha tia, eu li embaixo do cobertor com lanterna. E ali o mundo, né, ficou muito mais divertido para mim. Mas nós somos isso aqui, ó, uma massa de energia, que a ciência humana ainda não sabe dizer o que é, que nem diz que isso existe, mas nós somos isto, uma massa de energia que precisa de um continente que é o perispírito. O perispírito é uma forma, dependendo de onde a gente está e do corpo que a gente gera, é uma forma fluidoplástica feita de fluido cósmico universal, ou prana, que a gente molda pela nossa ideia, né? Pela nossa mente. Por isso que quando a gente está fora do corpo, a gente pode assumir qualquer forma. Eu sou bem magra no plano espiritual. Todo mundo fala, nossa, eu encontrei que você estava tão magra. Eu estava no plano espiritual. Quando eu morrer também você, quer dizer, eu já sei meu futuro.
E quando nós estamos encarnados ou vivos, nós temos o corpo físico, que é feito à imagem idêntica do perispírito. O perispírito é a matriz do corpo físico. Perispírito é o corpo astral. Então, isso é o que nós somos. Agora, nós somos mesmo é isso. Esses aqui são veículos de manifestação. Esse aqui é uma roupa que, quando está velha, a gente joga fora, a gente deixa ela para lá e vai embora. Às vezes não quer, mas deixa, né? Não tem aquela roupa que você guarda no armário, que já não serve mais, mas ela está ali porque você ama ela de paixão? Pois é, o corpo físico é a mesma coisa. E o perispírito, gente, aqui na Terra, ele é tão denso que espíritos de outros planetas o corpo físico deles é mais sutil do que o perispírito que a gente usa. Só para a gente ter uma noção de que estamos ali embaixo ainda na escala evolutiva, né? O que nós temos que entender é que quando nós estamos ligados ao corpo físico pelo fio de prata e por milhões de 8 fiozinhos, porque a gente sabe que nós estamos ligados ao corpo físico por molécula a molécula, né? Isso vem desde o útero. Nós temos órgãos no corpo físico que fazem a ponte entre um plano e outro, né? E estes órgãos são chamados de órgãos anímicos, que são as glândulas endócrinas, como a glândula hipófise, a pineal, né? A tireoide, a paratireoide, o pâncreas, né? As gônadas, que são ovários e testículos, e os plexos nervosos, que é o próprio encéfalo, né? Nós temos aqui o chakra cardíaco, que é ligado ao plexo cardíaco de nervos, que nós temos aqui o nervo simpático e parasimpático, que passam aqui, o plexo solar, que fica no estômago, o plexo sacral. Então, esses são os órgãos anímicos. São eles que traduzem a leitura de energias que vem do mundo multidimensional para cá. E o principal deles é a glândula pineal, esta cidadãzinha aqui, que fica na base de um sistema extraordinário, que é o computador emocional, chamado de sistema límbico, né? Este cara traduz tudo o que nós, espírito, sentimos, pensamos, queremos, né? E tudo isso é passado para o corpo físico através dos neurotransmissores. Lembra que eu falei para vocês dos cristais de apatita da glândula pineal? Pois é, esses são os cristalzinhos de apatita desta glândula pineal. A Sheliana, quando a gente teve o contato em 2003, disse que cada um de nós tem um arranjo específico no número, na composição e na forma espacial, e que isso é geometria sagrada. Conversando com o Sérgio Felipe ano passado em Belo Horizonte, eu falei para ele, conta para mim uma coisa, você acha que os cristais de apatita têm uma mandala? Ele falou, e é uma mandala específica para cada um. Então o Sérgio comprovou aquilo que a Sheliana falou, né? Então vejam bem, isso aqui é o perispírito. No perispírito nós temos centros de energia, ou centros de força, que ocupam a mesma localização dos chakras que ficam no dupletério. O que é o dupletério? É o filtro entre a terceira e a quarta dimensões. No dupletério estão os chakras, os canais de energia, axis e meridianos, tá? E o dupletério é formado pelo corpo físico já no útero, no útero, enquanto a gente está em desenvolvimento, ele está criando o dupletério. E o corpo físico tem os órgãos anímicos, as glândulas endócrinas e os plexos. Então, este sistema todo está em plena comunicação. Este cara é o filtro, ele pega energias daqui, organiza e passa para cá, pega energias da cá, organiza e passa para cá. Quando a gente respira a ar, poluição, não é? E prana, que é a energia vital. Essa energia vital, ela é captada pelos plexos nervosos, levada para o dupletério, que devolve em termos de energia para o corpo físico. Então, é um caminho de dupla via e muito bem feito. Só que nem tudo que está aqui pode vir para cá, porque se vier para cá, a gente está morto, tá? Nem todas as lembranças do que nós fomos podem vir para cá, porque se a gente souber o que já fez, a gente pode se matar de desespero. A gente não ia aceitar o que nós já fomos. Nem estaríamos em depressão muito intensa, quer dizer, seria terrível. Então, aqui existe um filtro que é chamado de filtro atômico ou tela atômica, que fica exatamente no chakra, impedindo que energias que não devem chegar no corpo físico cheguem. Esse sistema é fantástico. Sabe quando isso é quebrado? Quando pessoas malucas vão fazer terapia de vidas passadas com profissionais inadequados, quando fazem hipnose por puro prazer, vamos brincar, vamos fazer hipnose, quero saber se eu fui a Maria Antonieta, ou na ação de obsessores, quando esta tela, este filtro é
quebrado, o corpo físico passa a receber informações e energias para os quais ele não está preparado, e aí advém processos psíquicos ou físicos, ou ambos, gerando doenças, tá? Então, tem hora para tudo, até para o desenvolvimento mediúnico, porque o desenvolvimento mediúnico implica no rearranjo da tela atômica. As ondas mentais, todo o nosso cérebro, vocês sabem, produzem ondas, né? Nós produzimos onda. Hoje, agora, nesse momento, vocês estão em beta. Então, o cérebro está de 15 a 30 Hz, que é a onda da atenção. Eu espero, honestamente, que vocês estejam focados, prestando atenção no que eu estou falando. Quando a gente está naquele soninho, sabe aquela sonolência gostosinha? Nós entramos em onda alfa, que é de 9 a 14 Hz, bem mais lento, que é quando a gente está relaxando e é quando a gente tem a maior quantidade de possibilidade de aprendizado. À medida em que se aprofunda o sono, aqui nós já estamos projetados para fora do corpo físico, nós temos as ondas tetas que vão de 4 a 8 Hz, e quando nós estamos bem projetados mesmo, o corpo nem se move, nós entramos em onda delta de 1 a 3 Hz, que nós temos total perda da consciência corporal, e daqui para baixo a gente morre, tá? Mas, recentemente, redescobriu-se uma outra onda, muito rápida, acima de 30 Hz, que são as ondas gamas. Estas ondas caracterizam xamãs, médiuns, abduzidos e contatados. Aliás, estas ondas foram descobertas exatamente no estudo de xamãs, abduzidos e contatados, e a Gilda fez um trabalho muito bom com esse tipo de onda. Nós fizemos um experimento em Porto Alegre, com um doutorando de neurociência, Lucas Prats. Ele colocou eletrodos de eletroencefalograma na minha cabeça, num pré-trabalho da Sheliana. Ele fez o meu eletroencefalo absolutamente normal. E aí, quando a Sheliana veio, eu fiquei praticamente onda delta. Chegou momentos da minha onda cerebral praticamente zerar, né? E quando ela trabalhava, que ela atuava, eu ficava com o meu cérebro totalmente ativado em ondas a gama, bem acima de 60 Hz. Então, foi muito interessante, porque ela ativava meu cérebro inteiro, né? E essa é até uma pesquisa que a gente tem vontade de continuar, de comprar esse aparelho para medir, embora esse aparelho não meça precisamente estas ondas, mas ele mede toda a excitação, meu cérebro inteiro entra em excitação. Eu levei esse eletroencefalo para um neurologista, amigo meu, Lê. Eu mostrei para ele, ele falou, nossa, essa pessoa morreu convulsionando? Eu falei, não, essa pessoa sou eu. Não, você não sabia que você era epilética? Não, mas eu não sou epilética. Olha esse meu elétrico. Ele falou, nossa, você morreu aqui, você teve parada? Eu falei, não, não parei, eu estou viva aqui, você está me vendo. E aí nós fizemos ele quis fazer um eletro em mim, meu eletro é absolutamente normal, claro, eu tenho mais onda gama do que a maioria das pessoas, como todos os médiuns têm, tá? Mas isso é um retrato fiel do que acontece quando o nosso cérebro é excitado mediunicamente. E nós vamos falar agora da incorporação, porque é isso que a gente tem que entender. Eu recebo um espírito, é igual a receber um ET? O ET incorpora? Não incorpora? Como é que é isso? Nós temos 3 tipos de incorporação. Aquela chamada de consciente, que simplesmente o espírito comunicante, por telepatia, se comunica com o cérebro do médium, tá? Então, assim, por exemplo, a minha mãe é médium e ela é consciente. Então, o espírito fala assim, a irmã Domênica fala assim, a casa desta irmã é amarela. A minha irmã fala, filhinha, sua casinha é amarelinha. É a mesma comunicação? Sim, mas com o jeitão da minha mãe, com o vocabulário da minha mãe, com palavras da minha mãe. Então, na mediunidade consciente, o médium pode interferir 100%, porque ele está totalmente consciente da mensagem e ele é o responsável único por sua transmissão. Implica em que este médium tenha um alto grau de disciplina para que ele não interfira, tá? O segundo tipo de mediunidade de incorporação que nós temos é o semiconsciente, que é o da maioria dos médiuns, notadamente da Umbanda, e os médiuns de psicografia muito bons são semiconscientes. Na mediunidade semiconsciente, o espírito comunicante, ele aciona, ele assessora, ele torna-se dono do cérebro do médium. Ele ocupa literalmente todo o cérebro do médium, as redes neuronais do médium, ele ativa as áreas que ele quer do cérebro do médium, então a mensagem é dele. É quando você tem alteração da voz, você tem alteração do vocabulário, você tem alteração da expressão facial do médium,
né? Essa é uma mediunidade em que o médium pode interferir, mas ele já tem que fazer força, porque o comando do cérebro, naquele momento da comunicação do transe mediúnico, é da entidade e não dele. E o terceiro tipo de mediunidade de incorporação que existe hoje, já é praticamente extinto, tem muito pouco médium que tem alguma coisa de inconsciência, é quando o médium é totalmente projetado para fora do corpo dele e a entidade assume o corpo dele mesmo. O médium fica dormindo ou trabalhando no plano espiritual e a entidade é quem coordena o corpo. Aí você tem alterações, inclusive, da parte física do médium, bem mais intensas. O Chico Xavier, ele era consciente e semiconsciente, e com certeza, se ele quisesse, ele poderia chegar na inconsciência. Mas por que a mediunidade de inconsciência está sendo extinta? Porque chegou a hora de nós exercermos a maestria, de nós sermos ativos no processo de auxílio ao próximo. É este mestrado interior que está sendo importante agora, que todos nós devemos exercitar. E a comunicação mediúnica é super divertida. Essa aqui é a pineal e esses são os cristais de apatita, tá? Eu fiz um arranjo geométrico sagrado porque é bem legal. Então, vem uma onda mental do espírito comunicante. Essa onda vem e bate no primeiro cristalzinho. Reverbera, bate no segundo, bate no terceiro, no quarto. Estão vendo que ela está diminuindo de tamanho? E ela vai ficando cada vez menorzinha, até que chega um momento que o nosso cérebro a lê. Quando lê, a comunicação mediúnica acontece. Vocês estão entendendo que eu estou falando português, concordam? Vocês estão me ouvindo? Porque uma onda, a alma, transmito o meu pensamento para o cérebro, como é meu, é rapidinho, em bilionésimos de segundo eu consigo que ele me entenda, o aparelho fonador forma a palavra e ela sai da minha boca. Pelos móveis, pelo ar, pelas cadeiras, ela se movimenta, entra pelo seu pavilhão auricular, percorre um tubinho curtinho chamado tubo auditivo externo, chacoalha uma cortininha que é o tímpano. Essa cortininha, quando chacoalha, faz vibrar um ossinho chamado martelo, que bate num outro ossinho chamado bigorna, que faz chacoalhar um ossinho chamado estribo, e essa onda, ela é produzida no meio líquido chamado endolinfa, que percorre um labirinto, que é o ouvido interno, onde existem cílios do nervo auditivo. Esses cílios se movimentam e a onda que estava naquele líquido volta a ser uma onda elétrica, que é trazida pelo nervo auditivo para o nosso lobo occipital. Do lobo occipital ele vai para o parietal esquerdo, onde existe um computador chamado núcleo de Verne decodificador, que decodifica a energia elétrica, passa para o lobo frontal e você entende o que eu estou falando. Entre eu pensar e vocês me ouvirem, decorreram milionésimos de segundo. É tão rápido que você não percebe, mas existe um delta T entre eu pensar, transmitir pelo meu corpo, o seu corpo assimilar e o seu espírito captar. Este processo é o mesmo, mas vem de fora, entenderam? A onda brinca no nosso cérebro e o nosso cérebro capta e o nosso corpo a transmite. Isto é o processo da comunicação mediúnica, tá? Vejam só que importante, né? A atividade cerebral consciente estabelece inter-relação entre o córtex cerebral, o tálamo e a formação reticular. Então, nós estamos pensando e é isso que está acontecendo. Essa aqui é a formação reticular na ponte, é a base do nosso cérebro, é quem mantém a vida do corpo físico. Este sistema chama-se sistema reticular ascendente. O que ele capta aqui, ele manda através do tálamo, que é este grande corpúsculo que fica no sistema límbico, e ele comunica com todo o córtex cerebral. Isto é consciência. Vocês estão plenamente conscientes do seu corpo nesse momento, porque o seu sistema reticular ascendente está funcionando. Se alguma coisa acontecer com isto, você entra em coma, tá? Para que o processo mediúnico possa acontecer, esse sistema tem que ser inativado. Ele não pode funcionar. Porque se ele funcionar, o médium tem consciência e na consciência o médium interfere. Então, a primeira parte do desenvolvimento mediúnico é o treino do sistema reticular do médium para que o médium o desligue e o mentor o desliguem juntos e muito fortes, muito coerentemente, permitam que o guia use a pineal para poder fazer a comunicação mediúnica. Se ele estiver ativo, o médium vai interferir.
tá? Por esse processo de desenvolvimento, às vezes, é longo. A pessoa fala, por que todo mundo desenvolve ou não? Cadê o caboclo desse a jato? Ele não vem. É porque isto aqui não está sendo disciplinado, porque a vontade do médium, a sua indisciplina, não permitem que o sistema reticular ascendente seja desligado. E ele precisa estar semi-anestesiado para que possa haver o transe mediúnico. Quanto maior é a anestesia deste, maior o grau de inconsciência que o médium tem. Tá? Vocês viram que é bem complicado, né, receber um espírito? Parece tão fácil, né? Mas é uma zona. O compartilhamento de ideias, a percepção de sentimentos, quando a gente está incorporando um guia da Terra, um mentor, um obsessor, é normal. Por quê? Porque existe uma similaridade, né? É gente como a gente, só está morto, tem mais luzinha ou menos luzinha, mas viveu as mesmas experiências que nós, tem o DNA da Terra, tem aquele cheirinho que é peculiar a todos nós. Então, quando nós estamos incorporados com um mentor da Terra, vamos citar mentor, ou um obsessor, nós estamos sentindo os sentimentos que ele tem. Quem é médium aí, que já incorpora, sabe que isso é verdade. Até o seu mentor passa para você o sentimento que ele está tendo naquele momento. A leitura é muito fácil de ser feita, porque quando existe a incorporação, nós estamos trocando neurotransmissores. Então, o neurotransmissor me diz a emoção que está vindo, tá? A gente vai falar agora da canalização ou transmutação, comunicação de consciências extraterrestres ou ultraterrestres. Ultra quem? Porque extraterrestre, a gente está habituado com essa palavra, ultraterrestre já não é uma palavra tão frequente. Então, vamos dar nome aos bois. Os extraterrestres nos chamam de terrícolas. Aqueles que habitam a Terra são terrícolas, porque terrestre é quem anda em cima da Terra, né? Tem o aquático, o terrestre e o voador. Então, terrícola é o nome do habitante da Terra, nós somos terrícolas. Extraterrestres são habitantes de outros planetas, deste universo, com corpo físico em diferentes estágios e que necessitam de naves para se locomover. Então, ET tem corpo, mesmo que seja um corpo mais delicado, mais sutil que o nosso, eles precisam de uma nave para se mover e são deste universo, notadamente desta galáxia, tá? Os ultraterrestres, aliás, um termo usado pela primeira vez por Camille Flammarion, em 1872, no livro Récits de l'Infini, que são narrações do infinito. Esses livros você encontra no Brasil, você encontra em francês também, mas você encontra no Brasil. É um livro muito interessante de ser lido, Récits de l'Infini. Ele diz que os ultraterrestres são habitantes de planetas deste ou de outros universos, sem corpo físico, mas com um corpo energético. E, inicialmente, né, eles não necessitam de naves físicas para se locomover, porque eles conseguem plasmar o campo energético em volta deles e saem voando por aí. Em 62, um agente do FBI, aliás, se vocês entrarem no site do FBI, vocês encontram isso, ele descreve naves interplanetárias que somem, são de energia, com seres que somem, que não têm corpo físico, não são deste universo. Ele descreve exatamente o contato que ele, agente do FBI, teve com ultraterrestres. Então, ele descreve o contato que ele teve com ultraterrestres, está no FBI. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar o link para vocês, porque ele fala, essas naves têm tamanho poderio que, se nós a atacarmos, os nossos aviões serão destruídos. Mas esses seres são pacíficos, eles são benignos, mas eles não são do nosso universo. E eles se desmaterializam e rematerializam com a vontade deles. Ele estava descrevendo o ultraterrestre. É completamente diferente do contato que a gente tem, por exemplo, com a Sheliana. A Sheliana tem um corpo físico. Um corpo real, físico, que a gente toca quando a gente está na nave dela, que chama Chandra. A Sheliana, quando vem trabalhar conosco às segundas-feiras, ela deixa o corpo físico dela lá, ela faz uma projeção astral e ela vem da nave para falar com a gente aqui. O que ela nos diz é que os espíritos, os planetas da Via Láctea, os que moram aqui, não têm evolução suficiente para viajar de uma galáxia para outra. Eles viajam dentro desta galáxia. Gente, isso aqui é grande para chuchu. Já é uma viagem imensa, né? Então, imagina seres que passam de uma galáxia para outra, né? Os seres, por exemplo, de Aldebaran, são descritos no livro Missão Alfa.
da Sônia Rinaldi, numa época em que a Sônia Rinaldi ainda acreditava em colônia espiritual, e luz, e tinha fé, etc., ela descreve os espíritos de Aldebaran como espíritos de tamanha luz, que quando eles vinham para essa colônia que fica na Alemanha, chamada Missão Alfa, eles tinham que se apagar e se travestir de humanos para os espíritos de Missão Alfa, que era uma colônia científica, poder tê-los como interlocutores. É bem diferente. A Sheliana vem em corpo físico. Ela vem em corpo astral. Quando ela esteve na minha casa, quando nós conversamos pela primeira vez, ela estava em corpo físico na minha casa, porque a minha cachorra viu. Nós temos uma gata branca, que é a Toninha, o nome dela é Maria Antonieta, mas como ela estava se achando muito, a gente rebaixou para Toninha. E a Raíssa, filha da Margarete, fala que ela é uma alma suja, porque ela bate em todo mundo, sabe? Ela realmente é uma peste. Mas é linda, lindíssima. A Toninha se enrolou nas pernas da Sheliana. Ela se esfregava nas pernas da Sheliana. E a Sheliana gosta muito de animais. A Sheliana tem uma pantera negra linda na nave, né? Então, percebam que a Sheliana estava em corpo físico na minha casa. A minha tia ouviu eu conversando com alguém e veio, ela andava na cadeira de roda, ela veio até a porta do quarto e perguntou para mim, quem é essa moça? Então, a tia Sema também viu, ela estava em corpo físico dentro da minha casa. Foi a única vez que eu tive um contato de corpo físico com a Sheliana aqui. Eu vejo a Sheliana em corpo físico na nave, nas raríssimas vezes que eu tive a oportunidade de ir até a nave dela. Normalmente, o nosso contato com a Sheliana é quando ela está em projeção astral, e ela fala com a gente por telepatia. Então, nós temos que fazer uma diferença importante. Por exemplo, todo mundo fala dos greys, né? Os ETs baixinhos, cabeçudos, com olhos pretos, né? De 1,20 m. Todo mundo tem medo de greys, vocês concordam? Mas os greys não são ruins, sabe? Existem, na verdade, os greys são uma raça lá de Zeta Reticuli, porque eles dizem que são de Zeta Reticuli. Então, para mim, a fonte primária é mais importante. Se eles dizem, por que eu vou discutir, né? Eles abusaram do materialismo, sabe? Eles abriram mão da fé, abriram a mão do bem, do amor, dos sentimentos, não deixaram de acreditar em alma. Para eles morreu, acabou tudo, então eles não queriam morrer. Começaram a fazer clonagem, né, para poder ir tirando órgãos dos seus clones para manter a vida o quanto fosse possível. Isso levou a raça deles a dois problemas. Primeiro, eles perderam a capacidade de reprodução. E segundo, quem não tem diversidade biológica e quem não se reproduz está decretando a sua própria extinção, concordam? Segundo David Jacobs, isso por relato de abduzidas que o David estuda, os insetóides se sentiram responsáveis por isso acontecer com eles, porque foram os insetóides que ensinaram os greys a fazer clonagem. Os greys, eles vieram procurar o DNA raiz deles e acharam o DNA raiz deles aqui na raça humana. Por isso que eles vieram para cá e entraram em contato com governos na Segunda Guerra Mundial, que foi quando a gente começou a dar problema para os nossos vizinhos, né? Porque, vamos combinar, gente, adolescente, sem pai nem mãe por perto, com maconha e bagunça, faz encrenca, né? Então, os vizinhos começaram a reclamar da encrenca e o síndico Jesus mandou para cá a confederação para nos ajudar. Mas antes da confederação chegaram os outros, os greys. E eles ofereceram para esses governos mundiais tecnologia militar para manter o poder, tecnologia de internet, de comunicação para dominarem, tecnologia de farmácia, etc. e tal, transgêneros, né? Tudo isso. E eles ofereceram para esses governos. E a confederação ofereceu para esses governos energia sustentável, cura das doenças, limpeza das águas e dos ares. E o que os governos mundiais quiseram? Tecnologia, né? Tecnologia de guerra. Isso é terrível. E isso, infelizmente, nos trouxe ao que nós estamos vivendo hoje, em que nós estamos passando por momentos muito, muito graves e perigosos. Né? A gente está muito alienado, sabe? Se a gente se ligar no que está acontecendo, a gente percebe que nós vamos entrar num período terrível de expiação. Tá? Isso é péssimo para todos nós. Então, esses greys que vieram para cá, inicialmente vieram para salvar a raça deles. Mas, como existe um projeto de renovação da raça humana e de implantação adâmica em outros planetas, eles acabaram trabalhando com a confederação, estão salvando a própria raça e criando os híbridos da palestra do Fabinho. Os índigos são a primeira remessa,
que vieram para fazer a limpeza mais grossa, e os cristais que já estão aí, esses que são a primeira fase da próxima raça humana, tá? Mas isso é trabalho de extraterrestre, não de ultraterrestre. Os ultraterrestres não têm nenhuma interferência na atualidade, mas eles se comunicam mediunicamente também, né? Então, a canalização ou transmutação já é um processo mediúnico completamente diferente. É um mecanismo diferente da incorporação mediúnica, porque não existe incorporação. A Sheliana, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com a Sheliana, eu senti uma pressão na nuca muito forte. Eu achava que eu estava com pressão alta. E demorou para eu entender o processo, porque eles não dão nada de graça para a gente. Não é assim, a gente pergunta, Sheliana, blá, 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 e ela responde. Ela não responde, ela dá uma dica e manda a gente pesquisar. O nosso relacionamento é assim com ela. Nós temos, durante este processo, plena consciência do que eles estão falando, só que a gente não consegue interferir, porque o pacote de informação vem numa velocidade tão intensa e a energia é tão intensa que a gente não consegue bloquear. Então, enquanto a Sheliana está dando uma comunicação através do meu corpo, eu estou plenamente consciente do que ela está falando. Quando ela vai embora, parece que eu sonhei, eu tenho pequenos fragmentos. É exatamente o processo do sono. É como se eu estivesse desdobrada do meu corpo físico, embora eu não esteja. E vocês já vão entender por que isso acontece. Eles, diferentemente dos mentores da Terra, que vão na nossa pineal, com onda mental, tal, os extraterrestres conectam filamentos, como se fossem filamentos energéticos, ao nosso fio de prata, né? E eles assessoram a partir daí o nosso cérebro, eles tomam conta. Então, é como se a gente tivesse plugado um chip. A gente é um notebook, bota um pendrive lá e descarrega o arquivo. É assim que eles se comunicam através da gente, tá? E essa sensação de pressão na nuca, na Casa do Consolador nós temos um trabalho que se chama Projeto Contato, que já tem 9 anos. Mas a gente não sente, durante a canalização, sentimentos que eles tenham. A gente não tem essa leitura, essa percepção, diferente dos mentores da Terra, que a gente tem a leitura da emoção. Com eles é como se eles não tivessem emoção. Daí, muita gente dizer que ET não tem emoção. Eles têm sim, só que é harmônico, é disciplinado, é contido. E é num decibel acima da minha capacidade de leitura. Por isso que eu não consigo ler, né? Para vocês terem uma ideia, a Sheliana é muito neutra, muito amorosa, mas é muito centrada, né? Ela fala com as células do corpo, como se ela estivesse falando com a gente. Numa palestra que ela estava dando na Casa do Consolador, ela estava falando exatamente, perguntaram para ela da data limite, ela estava falando que é realmente real, que teve o concílio, ela não fala em calendário, isso ela nunca fala, mas aqui realmente houve um concílio cósmico em que se decidiu o destino da raça humana, que é muito perigosa, e que teve realmente essa moratória, que Jesus pediu uma moratória, e que eles estão esperando para ver o que vai acontecer. E uma senhora levantou a mão e falou para ela, tem alguém acima de vocês? Ela falou, ela não entendeu, porque ela não entende ironia, não entende cinismo, isso não faz parte deles. Então, ela fica vendida, coitada, me dá muita pena. Ela falou, perdão, ela não entendi, ela falou, vocês acreditam em Deus? Ela falou, a fonte criadora? Sim, acreditamos. Aí a mulher continuou, você acredita em Deus? Tem alguém que mande vocês? E aí ela entendeu a ironia da mulher. Aí ela falou, você pergunta se nós acreditamos na fonte criadora? A mulher falou, sim. Ela falou, você que mente, difama, atrai, que na noite em que vocês comemoram o nascimento da grande estrela, o Natal, lota a sua mesa com sangue de inocentes, você que destrói, pergunta se eu acredito na fonte criadora? E eu ali muda, porque eu não tinha como interferir, né? E eu rezando para parar. Aí ela falou, fui hostil, unidade. Eu falei, foi um pouquinho. Ela falou, porque eu senti indignação pela ignorância. Ela se sentiu mal porque ela ficou indignada. Quem tinha que se sentir mal era a nossa Antinha, que fez um monte de pergunta boba, né? Mas foi a primeira e única vez que eu senti um sentimento na Sheliana. Teve um dia que eu cheguei na Casa do Consolador, porque eles trabalham lá de segunda-feira com trabalhos de cura, e tinha uma moça chorando, grávida, e eu falei, o que foi? Ela falou, eu estou indo porque a minha médica quer fazer a curetagem, diz que meu filhinho está morto. A Sheliana falou, não, mande imediatamente para a sala de procedimento. Eu falei, olha, você quer passar por uma cirurgia da Sheliana? Ela falou, sim, foi lá. A Sheliana falou com o bebê. Ela falou, não desista.
esta chance para você será maravilhosa, você não estará sozinho, nós estaremos ao seu lado, não desista. O menino nasceu, está ótimo. Ela falou com feto, ela fala com células cancerosas. A gente sente o amor que ela tem. Eu faço parte de um grupo samaritano que é liderado por um jovem chamado Eduardo, que tem muita luz, e nós fomos uma vez para um resgate aqui na Amazônia, onde estava uma queimada dessas coisas criminosas que acontecem, né? E chegando lá, a minha função era anestesiar os animaizinhos para eles poderem ser desencarnados com um sofrimento menor. Eu estava fazendo anestesia num bichinho lá muito queimado e eu olhei em volta, aquela destruição me deu raiva, muita raiva dos humanos que fizeram aquilo. O Eduardo virou para mim e falou: Mônica, volta para o teu corpo que você está atrapalhando. Eu procurei a Sheliana, porque ela tinha ido com a gente nesse trabalho, e ela estava abraçada numa árvore que estava queimando, e ela falava: calma, minha irmã, já está acabando. Não tinha juízo crítico. Ela não estava ali condenando quem tinha, por ignorância, feito. Ela estava dando todo o amor dela para uma árvore que queimava. Naquele momento eu percebi a diferença entre um ser evoluído e nós, né? E é isso que a gente percebe deles. Para os espíritas que acham que não dá para incorporar ET, o Allan Kardec, em março de 1858, entrevistou um habitante de Vênus chamado Bernard Palissy, que tinha tido 2 encarnações na Terra, e estava vivo lá, vivendo numa das luas de Júpiter. Através do médium Victorien Sardou, ele publicou essa entrevista na Revista dos Espíritos de agosto de 1858. E o Bernard Palissy era pintor, e ele pintou, por exemplo, a casa de Mozart lá. Então, Kardec foi testemunha de uma canalização de um ET encarnado que veio bater um papo aqui com o Kardec na Terra, assim como a Sheliana faz, como o Crayon faz, né? Então, assim, aqueles espíritas que se arvoram em dizer que é mistificação, deveriam estudar Kardec. Eles trabalham conosco em tratamentos energéticos. Eu vou mostrar para vocês imagens do nosso trabalho lá. Mas primeiro eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu sou muito cética. Quando eles começaram a trabalhar conosco, eu queria ter certeza que aquilo era um ET e não um espírito da Terra. E eu tinha uma colega que fazia mestrado na Escola Paulista de Medicina, que é pertinho da Casa do Consolador. Então, a gente combinou de dosar substâncias do meu sangue antes da Sheliana, durante o trabalho da Sheliana e depois do trabalho da Sheliana, para ver se era diferente disso do doutor Espanhol. Porque a gente tinha feito essa pesquisa com o doutor Espanhol e alterava muito a minha glicemia com o doutor Espanhol, glicemia e cortisol. O que nós fizemos? Dosamos, né? E aí o que a gente descobriu? Que o meu potássio caía absurdamente. Antes da Sheliana começar o trabalho dela, meu potássio era normal, durante caía para 2,5, eu estava com 4,5, 4,5, e caía para 2,5 e aí voltava a subir. Então, a gente tem 2 comprovações, eletroencefalo e a dosagem de potássio. Essa aqui é a sala de procedimentos cirúrgicos da Casa do Consolador, né? Hoje nós não temos nada disso, porque a Sheliana nos levou para um outro patamar. Mas é uma sala verde com lâmpadas verdes, tá? Que ela pediu para pintar a parede de verde clarinho por lâmpadas verdes. E a nave chega exatamente às 19h30. Essa foto foi feita às 19h40 pelo nosso porteiro, seu Severino, que era evangélico, morria de medo de espírito. Eu comprei uma câmera Kodak, daquelas descartáveis, que é bem vagabunda. Falei para ele: vai fotografando quando o senhor quiser. Essa aqui é a imagem da sala. Você já começa a ver o movimento de energia aqui, né? E essa energia começa a ficar mais clara, tá vendo aqui? Ó, são trabalhadores da casa, que sou eu com a Sheliana canalizando. Tá? Os raios estão na Sheliana e neste outro ET que está aqui, não no Ernesto, mas tinha um outro ET aqui. Vocês veem o movimento de energia? Não tem, é uma câmera vagabunda, gente, não dá para fazer nenhum truque, tá? E isso é o trabalho. Então, na verdade, nós temos total capacidade de trabalharmos como médiuns e como canais e de desenvolver a mediunidade. Muito obrigada.